Bom, só para dar uma recapitulada rápida, a gente já viu isso aqui, que se uma função tiver um polo de ordem n num ponto z0, isso pode ser caracterizado da seguinte forma. A função f pode ser escrita como uma função g aqui, que seria uma função holomorfa, então, portanto, tem uma série de Taylor com potências positivas de z menos z0. E se ela tem um polo de ordem n, quer dizer que além dessa parte holomorfa, ela também tem algumas componentes que têm potências negativas de z menos z0, ou seja, z menos z0 elevado a alguma potência no denominador. O polo tem ordem n se a maior potência negativa com coeficiente não nulo for a potência n. Okay? Bom, de todas essas potências negativas, essa aqui, potência 1 no denominador, vai ser especial e o coeficiente dela, esse A-1, a gente chamou de resíduo. Resíduo, abreviado, resíduo de f no ponto z0. Okay? Então, o resíduo é simplesmente isso. O coeficiente da potência z menos z0 elevado a menos 1. Bom, vamos ver agora por que esse resíduo é útil. A gente já viu também fórmulas para calcular o resíduo. Se for polo simples, tem essa formulazinha fácil aqui. Se for um polo de ordem maior do que 1, a fórmula fica mais complicada, mas em princípio é só fazer as contas e dá para calcular o resíduo. Vamos ver agora para que esse resíduo serve. A importância dele é dada pela chamada fórmula de resíduo. Okay. A primeira versão dela diz o seguinte: eu tenho aqui uma função f holomorfa numa região aberta contendo um certo círculo C, okay, exceto num ponto z0 ali. Nesse ponto z0 a função não é holomorfa, mas ela tem um polo naquele ponto. Okay? E a ideia é que a integral da função na curva lá de fora pode ser calculada simplesmente pegando 2π vezes o resíduo que você calcular naquele ponto. Okay? Então essa é mais uma das fórmulas mágicas do cálculo complexo para você calcular integrais sem realmente fazer integração, sem realmente ter o trabalho de calcular a primitiva. Okay? Em geral você vai calcular essa integral calculando o resíduo, e para calcular o resíduo, na verdade, você vai fazer derivações que são mais fáceis de fazer do que integração. Okay? Bom, por que essa fórmula aí vai ser válida? A ideia é bem simples. Então, vai ser bem parecido com as demonstrações lá do Teorema de Cauchy. Okay? Primeiro passo, eu tinha uma integral nessa curva aqui, meu ponto z0 não precisa ser o centro desse círculo, mas a ideia é que se ele não for o centro, eu posso pegar aqui um caminhozinho, indo até perto do z0, depois dou uma volta em torno de um círculo centrado no z0, volto para lá e aí termino minha curva. Ok? E a ideia é que essa curva verde aqui, dentro dela, no interior dela, não tem nenhuma singularidade. O meu ponto z0 ficou fora dela. Okay? Então a integral na curva verde pelo Teorema de Cauchy vai dar zero. E aí depois faz aquele mesmo truquezinho que a gente já viu antes. Pega esse caminho aqui, a largura dele tendendo a zero. Quando tender a zero, eu vou ter uma integral para cá e uma integral para lá, que vão ser iguais com sentidos opostos, então vão se cancelar. Então no final você vai descobrir que a integral nesse círculo de fora vai ser exatamente igual à integral nesse círculo de dentro. Okay? Que tem a vantagem de que o de dentro está centrado no z0, fica mais fácil de fazer a conta. E aí a gente vai usar aquela fórmula que a gente viu ali em cima, que o f, então, se ele tiver um polo de grau de ordem n, então ele pode ser escrito assim, né? Ok? E aí, então, a integral do f naquele círculo vai ser a soma das integrais de todos os termos. Ok? A integral dessa parte aqui de uma função holomorfa no caminho fechado, a gente já viu que dá zero. Essas aqui, a gente já viu num exercício que também dão zero, porque essas funções aí vão ter uma primitiva naquela região lá, contendo o círculo. A única que não dá zero é essa aqui, da potência menos 1. Aqui, porque quando você faz a conta disso aqui, também a gente já fez um exercício disso,
vai dar 2πi. Então, aqui vezes essa constante aqui que sairia para fora da integral. Então, justamente 2πi vezes o resíduo, né? Que é o que a gente estava querendo provar. Ok? Então, é um resultadozinho bem simples. Simplesmente usando os resultados que a gente já calculou no exercício. Bom, o segundo passo para chegar na fórmula do resíduo é, digamos que ao invés de ter uma única singularidade, um único polo dentro do círculo, eu tenha vários. Bom, aí basicamente você faz o mesmo truquezinho para cada um deles pega um caminhozinho ligando até a borda. Né? No final você descobre que a integral no círculo de fora vai ser a soma das integrais em cada círculozinho em torno de cada polo, cada uma vai dar 2π vezes o resíduo daquele polo. No final a integral vai dar 2π vezes a soma dos resíduos em todos os polos que estiverem dentro do círculo. Se tiver algum polo fora do círculo, aí esquece, ele não vai ter efeito nenhum. Mas todos os que estiverem dentro do seu círculo, você deve calcular o resíduo e somar. E por último, a forma mais geral da fórmula do resíduo vai ser de dizer que eu tenho exatamente a mesma fórmula para outras curvas que não sejam círculos, okay? Mas que sejam daquelas que o livro chama de toy contour, caminhos de brinquedo. Tá? Curvas razoavelmente simples que dê para fazer todos aqueles cálculos que a gente já viu como fazer antes. Okay? Então, qualquer curva razoavelmente simples que tenha um bom conceito de o que é o interior, e aí você consegue olhar os polos naquele interior, só calcular o resíduo de cada um deles, somar, multiplicar por 2π e você acha o resultado da integral. Ok? E essa é a chamada fórmula do resíduo. Bom, vamos ver algumas aplicações disso aí. A gente já viu aplicações da teorema de Cauchy, que eu queria calcular uma integral real de menos infinito a infinito. A gente já viu que a gente fazia aqueles truques de pegar uma integral de menos r a r e completar, por exemplo, por um semicírculo ali em cima, aí jogar r indo para infinito, aí torcer para a integral nisso aqui tender a zero, alguma coisa assim. E aí você acaba usando a integral complexa para calcular a integral real. Só que naqueles casos que a gente viu, a gente usava direto o teorema de Cauchy, porque aqui dentro a gente assumia que a função era holomorfa. Okay? Agora que a gente já tem a fórmula do resíduo, eu posso ter algumas singularidades aqui. Porque se tiver singularidades, eu vou simplesmente dizer que a integral na curva toda, ao invés de ser zero, como era no teorema de Cauchy, vai ser dado por isso aqui. E aí continua do mesmo jeito que a gente tinha visto antes. Então vamos ver só 2 exemplozinhos aí de como fazer isso. Okay. Bom, aqui ele quer provar essa fórmula aqui, integral de menos infinito a infinito, da função 1 sobre 1 mais x², ele quer mostrar que dá π. Okay. Aqui ele fala umas coisinhas que para a gente não vai interessar, ele está só dando uma aplicação dessa fórmula para umas coisas que ele fala no outro volume desses livros dele, para a gente não interessa, então desconsiderem isso. O que a gente vai fazer para calcular essa integral é, como a gente fez antes, vou pegar alguma função que tem a ver com essa aqui em algum contorno que eu vou escolher a dedo, caso a caso. No caso aí a função que eu vou pegar, minha função real era 1 sobre 1 mais x², vou pegar a função complexa 1 sobre 1 mais z², simplesmente trocando o x por z. Okay? E vamos ver se com essa aí funciona. E vou ter que escolher também algum caminho fechado no plano complexo que no final das contas me caia nessa integral real aí. Okay? Bom, o caminho que a gente vai pegar é esse aqui, parecido com os casos que a gente já viu. Vou integrar de menos r a r, depois completar por um semicírculo no plano superior e depois jogar o r para infinito. Quando r for para infinito, essa integral aqui nesse intervalo vai virar a integral que eu quero, de menos infinito a infinito. Vou torcer para a integral nesse trecho que eu acrescentei ou tender a zero, ou então dar alguma coisa que eu consiga calcular. E agora eu vou ter um problema extra que a gente não tinha antes, que é o fato dessa função aqui
ter pontos que são problemáticos. Essa função aí, por exemplo, o denominador pode dar zero se o z for mais ou menos i. Ok? E, em particular, o z igual a mais i está lá dentro do caminho que eu escolhi. O menos i eu não preciso me preocupar porque ele ficou do lado de fora. Mas o mais i eu vou ter que levar em consideração. Ok? Então, pela fórmula do resíduo, a integral no caminho total vai dar 2πi vezes o resíduo desse ponto aqui. Okay? Então, eu preciso calcular o resíduo. Bom, fatorando isso aqui, 1 mais z quadrado, já que as raízes são mais ou menos i, dá para fatorar como z menos i vezes z mais i. Okay? Eu estou interessado no ponto i. No ponto i, esse aqui é o termo que dá zero, esse aqui vai dar simplesmente 2i. Então, não vai atrapalhar nada, não é ele que está gerando o polo. Quem está gerando o polo no z igual a i é esse termo aqui. Como aqui esse termo está com potência 1, então é um polo simples. Se é um polo simples, eu posso usar aquela fórmula mais simples do resíduo, que é assim, se a gente pegar a função, multiplicar por z menos o ponto e pegar o limite quando o z vai para aquele ponto. Bom, quando eu pegar z menos i, multiplicar por essa função, ele vai cancelar com aquele denominador, vai sobrar só o 1 sobre z mais i. E o 1 sobre z mais i, 1 sobre z mais i, quando z for para i, vai dar 1 sobre 2i. Então, está aí o resíduo. Bem fácil de calcular. Bom, resíduo, então, eu já sei. Então, integral no caminho todo vai dar 2πi vezes o resíduo, que é 1 sobre 2i. Então, vai dar π. Ok? Que é justamente a resposta que ele quer, né? Ok, então, parece que eu estou no caminho certo. Mas, para ter certeza que eu estou no caminho certo, eu tenho que mostrar ainda que a integral nesse semicírculo aí que eu acrescentei tenda a zero, né? E aí agora é um argumento parecido com os que a gente já fez antes. Okay? Eu vou pegar a função naquele círculo, estimar o módulo dela, o módulo da função 1 sobre 1 mais z quadrado, módulo disso aqui. Quando o módulo de z for grande, já que eu vou estar pegando o raio do círculo tendendo ao infinito, então o módulo z vai ficar muito grande, esse termo aqui vai ficar muito maior do que aquele 1, então aquele 1 vai ficar desprezível. Então posso dizer que isso aqui vai ser aproximadamente 1 sobre módulo de z ao quadrado. Okay? Ou, para ser mais preciso, eu posso dizer que vai ser menor que alguma constante vezes 1 sobre módulo de z quadrado, só para aumentar um pouquinho isso aqui, só para garantir que fique maior do que o módulo da função original. Okay? Então, isso aqui vai ser estimado por 1 sobre o módulo z, que é o raio ao quadrado, então eu fiz com alguma constante aqui, vezes o comprimento do círculo, do semicírculo, que vai ser πr, ok? Então, isso aí no final vai ficar estimado por alguma constante aqui, que seria a junção dessas duas aqui sobre r. E quando r for para infinito, isso aqui vai para zero, né? Ok? Então, realmente, a integral naquele semicírculo, à medida que o raio tende a infinito, o módulo da integral está tendendo a zero, então vai sobrar só a integral no eixo x, que vai dar, então, igual ao π, como eu queria. Ok? Então, é bem parecido com o que a gente tinha antes, a única novidade é que agora você, ao invés da integral no caminho todo ser igual a zero, vai ser igual a soma dos resíduos em cada singularidade vezes 2π. Ok? Aqui ele pegou esse caminho aqui, ok? Eu recomendo a vocês, só para praticar, pegarem esse outro caminho aqui, pelo semicírculo de baixo. Então vai de menos r até r, depois completa por um semicírculo, só que pelo hemisfério inferior. Ok? Agora o i você não vai ter que se preocupar, porque ele ficou de fora, e você vai calcular o resíduo no menos i. Ok? Tomando cuidado também que agora essa curva aqui ficou no sentido horário, né? Ok? Então, na verdade,
a integral no caminho completo vai ser menos 2π vezes a soma dos resíduos. Então, tentem fazer assim, em princípio, vocês devem chegar na mesma resposta. Okay? Outro exemplo, ele quer mostrar que essa integral aqui dá aquele resultado, que eu tenho uma constantezinha a que ele está pegando como sendo entre 0 e 1. Okay? Bom, como que a gente vai provar isso aqui? Bom, como eu falei, cada caso é um caso, e a ideia desses exemplos é vocês verem vários casos diferentes e quando vocês tiverem uma situação parecida, vocês tentarem adaptar. Ok? Não tem uma receita geral. Para essa função vou usar esse contorno. Não. Tenta um, tenta outro, até achar um que funcione. Ok? E os matemáticos perceberam, depois de algumas tentativas, que para essa função o que funcionava é pegar esse outro contorno aqui. Ao invés de completar por um semicírculo, eu vou pegar a integral de menos r a r, okay? Porque aí quando r for para infinito, vai dar a que eu quero. E ao invés de completar por um semicírculo, vai completar por um retângulo subindo aqui até a altura 2π, depois indo para a esquerda e depois descendo. Ok? Então esse vai ser o caminho que a gente vai usar. De novo, não tem uma explicação geral por que vai ser isso. É porque alguém já tentou e funcionou. Okay? Provavelmente descobriram esse depois de tentar vários caminhos errados. Então, daqui para frente, quando vocês tiverem alguma coisa mais ou menos parecida e conheça, vocês adaptam, pegam um caminho mais ou menos parecido e tentam ver se dá certo. E essa é a ideia. Bom, como que a gente vai fazer então? De novo, tem que olhar agora essa função aí onde tem polos, né? Onde esse denominador aí dá zero ou qualquer outra coisa possa dar errado nessa função. Bom, 1 mais e elevado a x, ou no caso agora 1 elevado a z, tá? Já que eu agora vou estar olhando o plano complexo, isso aí vai dar zero quando? Quando o exponencial de z foi igual a menos 1. Certo? Nos reais isso aí não aconteceria, mas no complexo dá para acontecer. Menos 1 é a mesma coisa que 1 vezes exponencial de π, né? Certo? Tem raio 1 e ângulo π. Tá para a esquerda. Isso me diz o quê? Que o z vai ter que ser... deixa eu fazer aqui. O exponencial de z seria exponencial de x vezes exponencial de y. Então, aqui eu quero que isso aí seja igual a 1 vezes exponencial de π. Aqui nessas formas polares, os raios têm que ser iguais. E agora, exponencial de x para ser igual a 1, me diz que o x tem que ser zero. É a única possibilidade. E aqui, para exponencial de y ser igual a exponencial de π, isso me diz que o y tem que ser igual a π, ou talvez mais 2kπ, né? Se eu somar múltiplos de 2π, também não vai alterar nada, também vai ser uma solução. Okay? Então, combinando isso aqui, eu vou ter que as soluções dessa equação vão ser z igual a π mais 2kπ, ou 2k mais 1 vezes π, ou seja, π, 3π, menos π, etc. Bom, de todas essas soluções... Ops, espera aí. Aqui, faltou um i, né? Isso aqui é o y. Então vai ser x igual a 0 mais i vezes y, então vai ficar isso aí. De todas as suas soluções, todos os pontos problemáticos, né, porque vai estar no denominador, o único que está aqui dentro desse retângulo é o π, né? 3π já estaria lá para cima, 5π também, menos π também ficou lá para baixo. Então, só vou ter que me preocupar com o π. Joia? Então, se quiser, calcula logo o resíduo. Okay, nesse ponto. Como que eu vou calcular o resíduo? Já apaguei. Esse ponto aí, esses zeros dessa função aqui, 1 mais elevado a x, é um zero de ordem 1.
ok? Então, porque a primeira derivada vai ser exponencial de x, naquele ponto já não se anula mais. Isso aí a gente vai ver que é uma maneira fácil de determinar a ordem de zeros polos, que está lá na lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Bom, sabendo que o denominador tem um zero de ordem 1, isso me diz que a fração toda, a função toda, tem um polo de ordem 1. E aí, se é polo simples, o cálculo do resíduo também fica bem fácil. Aqui ele fez de uma maneira, resolveu enfeitar um pouco, sugiro que vocês ignorem isso aqui, okay? Que não precisa fazer nenhuma grande complicação, só usar aquela forma. Está aqui minha função, já que é um polo de ordem simples, basta eu pegar z menos o ponto é o IP, né? E multiplicado pela função e limite quando z vai para o ponto. Okay? Esse limite aí vai dar um pouquinho de trabalho, né? Porque quando z for para IP, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Esse aqui não, então esse termo aqui eu já posso calcular o limite, vai ficar exponencial de a vezes IP. Então já pode passar para fora. Só que agora esses dois termos aqui vai dar 0 sobre 0, né? Aqui esse e esse. Sem problema, deu 0 sobre 0, aplica o L'Hopital. Então vai ficar z menos IP sobre 1 mais elevado a z, quando z vai para IP, aplicando o L'Hopital, vou ter a derivada de cima vai dar 1, sobre a derivada da de baixo vai dar exponencial de z, quando z vai para IP, vai ficar 1 sobre exponencial de IP ou exponencial de menos IP. Exponencial de menos IP vai dar menos 1, então vai ficar menos aquele termo que tinha ficado lá para fora. Então, tá aí o resíduo dessa função naquele ponto, naquele polo. Bom, então agora eu vou ter, pela fórmula do resíduo, que a integral no γr, que é o retângulo todo, vai ser 2πi vezes o resíduo, então vai dar isso aqui. Ok? Só que eu não quero a integral no retângulo todo, eu quero só aqui, né? Então tem que torcer para as integrais nesses outros trechos ou tenderem a zero ou derem alguma coisa que eu consiga calcular de maneira fácil. Bom, deixa eu ver qual que ele está fazendo primeiro. Ele vai fazer primeiro na parte de cima do retângulo. Okay? Então, primeiro aqui. Bom, esse trecho aqui, se eu parametrizar ele, vai ter o quê? O x vai estar indo de R a menos R, okay? Que eu posso pensar simplesmente como sendo menos R a R e depois mudar o sinal. E o y está fixo em 2π, né? Ok? Só que aí o que vai acontecer? Então, meu z, eu posso pensar como t mais 2π, ok? Com t indo de menos R a R. Isso me dá uma parametrização desse trecho lá de cima vindo para a direita, só que aí depois é só mudar o sinal da integral, eu tenho o resultado para a esquerda. Okay. Bom, só que se eu pegar z igual a t mais 2πi e jogar nessa função, o que acontece? Como tem essas exponenciais aí, quando eu pegar exponencial de t mais 2πi, isso aí vai virar exponencial de t vezes exponencial de 2πi, vai exponencial de 2πi dá 1. Então vai dar o próprio exponencial de t aqui embaixo. Okay. Ops, perdeu o foco aqui. Pronto. E lá em cima, esqueci da outra. E aqui no numerador, mesma coisa, vou ter exponencial de a vezes t mais 2πi. Então vai ficar exponencial de at vezes exponencial de a vezes 2πi. Isso aqui vai ser um termo constante, então posso passar para fora da integral. E aí o que sobra em cima, exponencial de at, que seria exatamente a exponencial da função original aqui embaixo. Okay? Ou, em outras palavras, a única diferença entre a integral aqui e a integral aqui é que o y aumentou 2π, mas quando o y aumenta 2π, essa exponencial aqui não muda nada,
Essa aqui vai ser simplesmente multiplicada por uma constante. É essa aqui, que eu posso passar para fora da integral. E aí, quando eu botar o menos, porque eu vou mudar de sentido, eu descubro que a integral lá no trecho de cima do retângulo vai ser isso aqui, essa constante, vezes a exponencial no eixo x. Ok? Então, a exponencial aqui em cima não vai tender a zero, mas ela vai dar basicamente a mesma coisa que a integral aqui embaixo, só que multiplicada por essa constante aqui. Ok? Então, consegui descobrir o que acontece lá na parte de cima do retângulo. Nas laterais, o que vai acontecer nas laterais? Bom, nas laterais, nessa aqui, nessa aí, o x está fixo em R, então o z vai ser R, mais, e o y está variando, então posso pegar mais it, com t indo de 0 a altura aqui máxima é o 2π, né? Então aqui já aqui vai até o 2π. Okay. Então está aqui uma parametrização desse lado de cá. Então o que vai acontecer? Bom, o módulo de z okay, vai ser, posso pegar, por exemplo, vai ser módulo de R mais it. Okay. Como o R vai ficar muito grande e o t está limitado por 0 a 2π, isso aqui eu posso dizer que vai ser menor ou igual que alguma constante vezes R, né? Ok? Isso aí que vai ser o termo dominante. Aí eu multiplico ele por uma constante só para aumentar um pouquinho e já garante que vai ficar maior do que aquilo ali. Okay? Então, basicamente, o módulo de Z nesse trecho aqui vai crescer proporcional a R. Bom, e aí o que a gente tem então? De novo, vou estimar o módulo da integral, vai ser menor ou igual que a integral do módulo, o módulo da função. De novo, quando R ficar muito grande, essa exponencial aqui vai ficar muito maior do que aquele 1, então posso também meio que desprezar isso aqui. E aí essa exponencial dividido pela outra vai ficar exponencial de A menos 1 vezes R mais ET. Como eu falei, o R mais ET, quando o R for muito grande, vai se comportar aproximadamente como R. Aí eu ainda teria a integral do dt, né, que vai dar 2π. E aí, então vou ter alguma constantezinha vezes aquilo ali. Ok? Então, consegui estimar minha integral naquela lateral do retângulo. Como o A ele está assumindo que está entre 0 e 1, então eu vou ter que isso aqui vai ser negativo, né? Ok? E a exponencial de um número negativo vezes R, quando R vai para infinito, isso aí vai tender a zero. Então, a integral no lado direito do retângulo, quando R vai para infinito, ela tende a zero. Do lado esquerdo é parecido, ok? Façam as contas, vocês vão ver que vai ser limitado por isso aqui. E como o A é positivo, aí aqui eu tenho um menos A vezes R, também vai tender a zero. Então, é isso que vai acontecer. Quando R for para infinito, a integral aqui vai para zero, a integral aqui vai para zero. Então, posso desconsiderar. Essa integral aqui é a que eu estou interessado. Essa aqui eu descobri que vai dar a mesma coisa que a de baixo, vezes uma constante. E a integral em tudo vai dar o 2π vezes o resíduo dali, que eu já calculei. Então, agora é só juntar todas as informações que a gente obteve. Então, você chega nisso aqui. Isso aqui é a integral lá no eixo x. Essa aqui é a integral na parte de cima. As integrais nas laterais deram zero. E esse aqui é o 2π vezes o resíduo. E agora foi só fazer uma continha para isolar o i, que é a integral que eu estou procurando. Né? Aqui, então, isolo o i aí. E você faz, depois que simplifica, você acha a resposta que ele estava procurando. Ok? Então, de novo, é basicamente a mesma ideia de antes. Essas estimativas dão, às vezes, um pouco de trabalho. Escolher o contorno e a função certa não tem
receita, é tentar de um jeito, tenta de outro até achar o que funciona. Quanto mais exemplos vocês virem, melhor, porque aí dá para vocês adaptarem algum que vocês já viram. E a grande novidade que tem agora é que se tiver algum polo dentro do caminho, a integral no caminho todo, ao invés de ser igual a zero, vai ser igual a 2π vezes o resíduo. Okay? Se tiver vários polos lá dentro, somos resíduos de todos eles. Multiplica por 2π. Então é isso. Tá? Aqui ele faz mais um terceiro exemplo, mas não tem nenhuma grande novidade. Vou parar por aqui mesmo. Tá? Okay? Quem quiser dar uma lida com nele depois, para ver se vocês estão entendendo bem as ideias. Então é isso por enquanto.